Boa noite, irmãos, a graça e a paz de Cristo. Gostaria de convidar a você, nesse momento, com a sua família, estar cultuando a Deus. Nós sabemos que todos os irmãos da igreja, cada um se encontra em sua casa, mas você é convidado pela Igreja Presbiteriana Morada da Serra, está cultuando a Deus, juntamente conosco. E eu gostaria de iniciar lendo o Salmo número 100. Gostaria que você abrisse a palavra de Deus no Salmo 100. O Salmo diz assim, irmãos: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graça e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre e de geração em geração a sua fidelidade. Somos convidados a cada um a adorar o Senhor, como esse salmo nos diz. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. E por que nós devemos fazer isso? O verso 5 nos diz isso, porque o Senhor é bom, com certeza, o Senhor é bom em todo o tempo. A sua misericórdia dura para todo sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Que possamos realmente adorar a Deus nesse momento. Convido a você e a sua família, vamos orar, fechar nossos olhos e fazer essa oração diante do Senhor. Deus, louvado seja o teu nome, porque podemos estar juntos, nos reunir agora como igreja e queremos pedir, ó Pai, que possamos realmente estar com o coração, a mente totalmente direcionada ao Senhor, ó Pai. Nos ajude, abençoe a nossa igreja, a cada irmão neste momento e que possamos cultuar ao Senhor de uma maneira agradável, com aroma suave e agradável diante do Senhor, ó Pai. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Convidar agora os irmãos a abrirem em Provérbios capítulo 28. Provérbios capítulo 28, e nós leremos 2 versos. Versos que a igreja conhece bem, é o verso 13 e o verso 14. E acompanhe a leitura, irmãos. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e a deixa alcançará a misericórdia. Feliz o homem constante no temor de Deus, mas o que endurece o coração cairá no mal. Esse é o momento que nós temos para confessar nossos pecados a Deus. E tem algumas coisas muito interessantes nesses versos que eu gostaria de estar lembrando aos irmãos e pontuando. Temos 3 palavras aqui que dizem encobrir, transgredir e endurecer o coração. Muitas vezes nós fazemos isso diante de Deus. Nós encobrimos, queremos esconder aquilo que nós estamos fazendo, transgredindo. E além disso, muitas vezes endurecendo o coração. E com isso há 2 consequências. Esses 2 versos diz que quem faz isso jamais prosperará, e o final do verso 14 diz que cairá no mal. Jamais prosperará e cairá no mal. Que possamos realmente confessar os nossos pecados. Qual é a nossa atitude olhando para esses 2 versos diante da confissão de pecados? É confessar diante de Deus, o verso diz isso, o que confessa, e além de confessar tem que deixar. A ideia aqui que amanhã eu não vou continuar fazendo o que eu fiz hoje. Se eu confessei hoje, eu não vou usar de artimanha muitas vezes no meu coração, maquinar no meu coração, dizendo que hoje eu confesso ao Senhor e amanhã eu estou praticando novamente. A ideia é conversão. Eu converto novamente aos caminhos do Senhor. Confessar e deixar. E o verso 14 diz ainda: ser constante no temor de Deus. Feliz o homem constante no temor de Deus. Que essas verdades possam estar nos nossos corações, que possamos fugir de encobrir, de transgredir, de endurecer o coração, lembrar que nós não vamos prosperar, nós cairemos no mal, mas devemos confessar, deixar e ser constante diante de Deus. Nós iremos deixar
os irmãos por alguns instantes orando. Convide a seu filho, sua filha, sua esposa aí do lado, a estar fechando os olhos de forma individual e orando. Nós daremos alguns instantes. Amado Deus, nós lemos um texto tão precioso que tem na palavra do Senhor, que é em Provérbios, e nós aprendemos aqui que não devemos encobrir nossos pecados, as nossas transgressões. Nós não podemos fazer isso, não podemos, além disso, endurecer os nossos corações. Quantas pessoas endurecem os corações diante de Ti, porque erram e não querem se corrigir diante do Senhor. Queremos realmente, ó Pai, confessar e deixar os nossos pecados. Sabemos que o Senhor morreu por nós e derramou seu sangue, na qual nos lavou, nos purificou. Nós temos acesso ao Pai através de Jesus Cristo, através dos atos de Cristo. Que possamos, Deus, confessar os nossos pecados diariamente ao Senhor. Somos pecadores, individualmente, muitas vezes como igreja, e que possamos nos recorrer diariamente ao Senhor. Abençoe cada família, nós pedimos assim em nome de Jesus. Amém. Vamos continuar louvando o nome do nosso Deus. A gente vai começar cantando essa canção, que é uma oração ao Senhor. É uma oração que fala da nossa vida com Deus. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder do nosso Senhor Jesus por nós. Vamos fazer desse cântico uma oração ao nosso Deus. Ser amigo de Deus.
próximo cântico agora, louvemos ao Senhor. No finalzinho dele diz: Cristo é a nossa vida, é o motivo do nosso louvor em nosso novo coração, pois morreu a nossa morte para vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Que lindo, né? Que palavras lindas, que é a alegria nossa, é o motivo da nossa alegria. Por isso vamos realmente sempre louvar o nome do nosso Deus, louvemos ao Senhor. Adoremos o seu santo
Convido os irmãos a abrir a palavra de Deus lá em Lucas, capítulo 21. Vamos ler do versículo 29 a 36. Diz assim a palavra de Deus: Ainda lhes propôs uma parábola, dizendo:
vede a figueira e todas as árvores, quando começam a brotar, vendo, sabeis por vós mesmos que o verão está próximo. Assim também, quando virdes acontecer essas coisas, sabei que está próximo o reino de Deus. Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço, pois há de sobrevir a todos que vivem sobre a face de toda a terra. Vigiai, pois, a todo tempo, orando, para que possais escapar de todas essas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Vamos orar, irmãos, pedir que Deus fale no nosso coração, que Deus te instrua, né? Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, toda honra, Pai, e toda glória seja dada ao Senhor, Pai. Obrigado por estarmos aqui, para meditarmos, Pai, na Tua Palavra, para cultuar o Senhor. Pai, que Teu Santo Espírito opere na Tua igreja nesse momento, iluminando o entendimento da Tua igreja, do Teu povo, que vai ouvir a Tua Palavra. Pai, fala o coração da Tua igreja, edifica a fé, Pai, de cada um. Pai, me capacita, Pai, a transmitir a Tua Palavra com a sabedoria do Senhor, com ousadia, com clareza, para que o nome do Senhor seja honrado e engrandecido. Pai, nós oramos, agradecemos ao Senhor, confiados somente em Cristo Jesus, que nós oramos. Amém. Irmãos, eu gostaria de começar essa pregação hoje, né, essa mensagem, perguntando para os irmãos, para a igreja, né, você está preparado para a vinda do Senhor Jesus? Né? Você está preparado para encontrar com o Senhor? Para que você possa estar preparado para estar de pé na vinda do Senhor Jesus. Né? Então nós não sabemos quando que o Senhor vai vir, mas nós temos que ter expectativa, né? E como o povo do Novo Testamento, nós temos que ter essa expectativa que logo Jesus vai voltar. Nós temos que estar preparados, né? Então a igreja tem que estar buscando com todo fervor, porque o Senhor Jesus nós não sabemos, mas Ele pode aparecer nos ares a qualquer momento, né? A palavra está se cumprindo, as profecias estão se cumprindo, os sinais estão se cumprindo, né? E como nos prepararmos para enfrentar as tribulações e permanecer em pé na presença do Senhor Jesus? Como nos preparar para enfrentar as tribulações e permanecer em pé na presença do Senhor Jesus? Podemos observar no texto que o Senhor Jesus e os discípulos, no capítulo 21 de Lucas, eles estavam observando o templo, né? Como era belo, magnífico, o templo de Jerusalém, e os discípulos estavam admirados com a sua beleza, a sua grandeza, e o Senhor Jesus diz que ele será destruído, que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Então os discípulos perguntam para o Senhor, quando vai suceder, qual sinal vai acontecer, quando estiver próximo de acontecer essas coisas, né? Então nós vemos que o cumprimento da profecia acerca da destruição de Jerusalém aconteceu quando os judeus, no ano 66 depois de Cristo, eles se rebelaram contra Roma. Essa rebelião perdurou até o ano 70 depois de Cristo, quando aconteceu o massacre, onde mais de 1 milhão de judeus foi morto, né? Pereceu. Tudo isso aconteceu, irmãos, na época da Páscoa, né? Onde a cidade de Jerusalém estava lotada, abarrotada de pessoas que visitavam para comemorar a Páscoa, né? Aqui no capítulo 21 nós vemos Jesus, ele fala dos sinais da sua segunda vinda. Alguns sinais que Jesus nos mostra aqui no capítulo 21
né? Versículo 8, ele fala aí, o primeiro sinal é engano religioso, né? Ou seja, versículo 8, porque muitos virão em meu nome dizendo, sou eu. A marcação de data para a vinda, chegou a hora, né? E nós vemos na história da igreja que muitas pessoas marcaram a data para a vinda de Cristo. Por exemplo, em 1847, o Ellen White marcou a data da vinda de Cristo, e Cristo não veio. Ela falou, não, eu errei na contagem, né? Marcou para o ano 1848, e Cristo não veio, e ela marcou mais algumas datas, mais alguns anos, e a Bíblia é clara em nos mostrar que ninguém sabe a hora nem o dia, nem Jesus, só o Pai sabe. Então nós não podemos marcar data, né? Então haverá falsos profetas, falsos ensinos, falsos milagres. Não quer dizer que não tenha verdadeiros milagres, né? Verdadeiros profetas, mas haverá os falsos. É o primeiro sinal, engano religioso. O primeiro sinal da vinda de Cristo. O segundo sinal, irmãos, guerras e revoluções. Versículo 9 a versículo 11, diz aí, quando ouvir de falar de guerras e revoluções, não assusteis, mas ainda não é o fim. Levantará nação contra nação, reino contra reino, né? Então, na história do mundo, sempre houve guerras, sempre existiu guerras entre as nações. Nós tivemos duas grandes guerras mundiais, a Primeira Guerra Mundial, de 1914 a 1918, cerca de 30 milhões de pessoas morreram. A Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 1945, 60 milhões de pessoas perderam a vida. Então, o terceiro sinal, irmão, da vinda de Cristo é terremotos, epidemias e fomes. Versículo 11. Então, os terremotos sempre existiram e eles foram aumentando com o passar dos anos. Pesquisas geológicas, né, mostram que de 1890 a 1930 teve 8 terremotos de grande magnitude, chegando a 6 graus na escala Richter. 1980 a 1996 tivemos mais de 200 terremotos dramáticos. Os tufões, os maremotos têm destruído cidades inteiras, sem falar no tsunami na Ásia, furacões, epidemias. A cada ano surgem novas pragas, novas doenças, né, desafiando a ciência. A fome alcança 50% da população mundial. O quarto sinal da vida de Cristo, segundo o texto de Lucas, dos Evangelhos, é a perseguição religiosa, versículo 12 ao versículo 19, do capítulo 21 de Lucas. A perseguição não será apenas dos inimigos externos, mas os da própria família trairão os cristãos. Os cristãos serão perseguidos por causa do seu compromisso com Cristo. O mundo odeia Cristo e por sermos de Cristo seremos perseguidos, né? Apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, 2 Timóteo capítulo 3, verso 12, ele diz, ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. Ou seja, quanto mais fiéis, mais obedientes nós formos a Cristo, nós seremos perseguidos. Nós somos chamados para ser luz no mundo. E quando a luz chega onde há trevas, incomoda. Onde aquele que está vivendo em santidade chega onde o mundo está vivendo em pecado, incomoda. E aí haverá perseguição. Mas se não há perseguição contra nós, alguma coisa errada há na nossa vida cristã, né? Então, quanto mais santos nós formos, mais perseguidos seremos. Versículo 28, ele diz aí que não se perderá um só fio de cabelo da sua cabeça. Ele não quer dizer que todo cristão vai ser poupado da morte, né? A verdade é que muitos vão perder a sua vida, mas é preciso permanecer fiel, mesmo que sejamos ameaçados de morte. No versículo 19, ele diz, é na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Ou seja, não serão salvos
os covardes que negam a Cristo na hora do aperto. Do versículo 20 a 24, ele fala sobre a tribulação de Jerusalém. Foi quando o general romano Tito cercou Jerusalém no ano 70, né? E ali muitos pereceram, milhares. Eles destruíram os muros, incendiaram o templo, não pouparam nem velhos, nem crianças, não pouparam homens, mulheres, né? O restante que sobreviveu, eles foram exilados para outros lugares, né? Então, vários lugares do mundo, desde 70 depois de Cristo até 14 de maio de 1948, quando Israel retornou para o seu território como nação. Somente 1 em cada 5 judeus vive em Israel. A sua população é dividida em judeus e árabes e vivem em permanente conflito. E a maioria dos judeus que vivem em Jerusalém não considera Jesus como o Messias, como o Senhor e Salvador das suas vidas. Do versículo 25 a 28, nós vemos a descrição da sua segunda vinda. Haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas, né? E gostaria de compartilhar, ler o texto lá de Apocalipse, capítulo 6, né? Que ele narra também a vinda de Cristo. Na abertura do 6º selo, vi quando o Cordeiro abriu o 6º selo e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue, as estrelas do céu caíram pela terra como figueira quando abalada pelo vento forte. Deixa cair os seus figos verdes, e o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar, os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. E disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Então nós vemos aqui, irmão, a descrição do terror do juízo final, né? Primeiro, um grande terremoto, onde a terra era abalada, elevada para cima, para baixo, né? Em rápidas ondas, descrevendo assim, indicando o poder e a ira de Deus contra o pecado do mundo, dos homens. Em conexão com esse grande terremoto, o sol se escurece como um saco de carvão e a lua cheia se torna como sangue. O quarto elemento é o céu e as suas estrelas caindo sobre a terra. Ou seja, não meteoros, cometas, mas estrelas. João também vê a terra se enrolando como um papel. O sexto e último objeto mencionado é todos os montes e ilhas. Esses montes e ilhas, eles desaparecem, movidos do seu lugar. Aí, o sexto e último objeto mencionado, João viu 6 classes de pessoas, né? Os reis da terra, os príncipes, as autoridades militares, os homens ricos, os homens fortes que influenciam em várias áreas, escravos e livres. Aqui, sob o simbolismo dessas 6 classes, João vê um mundo sem Deus, súbito, tomado de súbito terror diante do perigo da morte, da vinda de Cristo. Então, os habitantes da terra, tomados de terror e desespero, procuram se refugiar em fuga, em grande angústia e desespero. Então nós vemos no verso 27, ele fala: então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. A aparição de Cristo será súbita, gloriosa, poderosa. Ele virá pessoalmente
ele virá visivelmente e publicamente, todo olho o verá, né? No soar da trombeta, ele aparecerá no céu montado no cavalo branco, acompanhado de milhares e milhares de anjos e dos remidos. Nós vemos que todos os povos que o rejeitaram lamentarão. Os homens sem Deus, todos esses descritos, os grandes, poderosos, escravos, livres, os homens do comércio, da indústria, então todos lamentarão a vinda de Cristo. Aquele dia será como um dia de trevas para eles e não de luz. Será o dia do juízo, o qual superarão e sofrerão penalidade de eterna destruição. As tribos da terra, conscientes da sua miséria, da sua perdição, se golpearão no peito, atemorizados pela exibição da majestade de Cristo Jesus. Mas será um dia de grande alegria para os remidos, será um dia de trevas para os ímpios, mas será um dia de luz para os remidos. Muitos se lamentarão, outros exultarão de alegria. Os remidos, os salvos, os que creem em Jesus Cristo, devem erguer a cabeça, certos de que a sua redenção se aproxima. Então nós vemos no verso 31, quando virdes acontecer essas coisas, sabei que está próximo o reino de Deus. Não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Aqui ele está se referindo ao povo judeu, que não cessará de existir até que todas essas coisas profetizadas aconteçam. Versículo 34, ele diz: como nos preparar para enfrentar as tribulações e permanecer de pé na vida do Senhor Jesus. Versículo 34, acautelai-vos, pois, por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações do mundo, e para que aquele dia não vos venha sobre vós repentinamente como um laço. A vida moral está em franca decadência, e à medida que a história chega na sua consumação, as pessoas estão se tornando cada vez mais frias, desatentas com a sua vida espiritual, como aconteceu na época de Noé e de Ló. Na época de Noé e Ló, as pessoas comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. Mas o que há de errado com essas coisas? Não é nada de errado. O problema é que as pessoas não buscavam a Deus. As pessoas não tinham tempo para Deus. Precisamos ter cautela no uso de qualquer coisa que pode se tornar uma tentação, um laço para nossas vidas. O diabo é sutil, usa estratégias, armas ciladas, e as pessoas não percebem. O diabo, ele usa coisas lícitas, coisas boas em si, que não são pecado, para nos afastar de Deus, das coisas de Deus. Essas coisas estão me aproximando de Deus ou estão me afastando de Deus? Por exemplo, coisas lícitas, relacionamentos, esporte, lazer, trabalho, Então todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas edificam. Essas coisas têm edificado a minha vida ou têm me afastado de Deus? Então nós somos mordomos de Deus em todas essas áreas: nosso trabalho, nosso esporte, lazer, relacionamentos. Então eu tenho que me acautelar, estar atento. Como que eu tenho administrado a minha vida nessas áreas? Então Deus que nos dê sabedoria, nos dê graça. Devemos estar vigilantes, atentos, Versículo 36, ele diz: vigiai, pois, a todo tempo, orando, para que possais escapar de todas essas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Senhor Jesus. A ordem de Jesus é expressa: vigiai, estejam alertas, estejam acordados, porque a vinda de Jesus será o que? Repentinamente.
A vinda de Cristo pegará muitos de surpresa, será como um laço, será como um ladrão que vem, de repente, ele não avisa. A vinda de Cristo vai ser surpresa para muitos. Por isso, Jesus aqui, o Evangelho fala, vigiai, precisamos orar, irmãos, precisamos orar, porque sua vinda será precedida de grande angústia, sofrimento, tribulação, ao qual muitos não suportarão, não aguentarão. Por isso que ele fala que devemos vigiar, pois a todo tempo orando, tendo vida de intimidade, comunhão com o Senhor. Realmente está cheio do Espírito Santo do Senhor. Revira o tempo, porque os dias são maus, né? Porque a vinda de Jesus será repentina, né? Então precisamos vigiar orando, irmãos, para vencermos as tentações da orgia, da embriaguez, das preocupações do mundo que sufocam a palavra de Deus, que nosso coração não esteja sobrecarregado com esses pecados. Então ele está mostrando que devemos realmente estar vigilantes, devemos estar atentos à nossa vida com Deus, nossa vida espiritual, né? Muitas vezes nós pensamos que as coisas estão caminhando bem e não estão. Muitos crentes não acham que não precisa ler a Bíblia, não precisa orar, né? Então, estou salvo, a salvação não se perde, então eu posso caminhar do jeito que eu quero, de forma relaxada. Não, a Bíblia fala vigiai, porque não sabe que hora ao Senhor voltará. Então o cristão ele precisa frutificar, precisa produzir frutos para Deus. Precisamos estar acordados espiritualmente, sempre em oração, para escapar de todas essas coisas que hão de vir. Provação, tribulação, perseguição. Não será fácil, irmão, quando chegar a grande tribulação. Quando estiver próximo à vinda do Senhor, a perseguição será forte e muitos não suportarão. Se nós formos ameaçados, irmão, de morte, né? Pressionado, você nega a Cristo ou você morre? Qual será a nossa decisão? Né? A Bíblia fala, aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante do meu Pai, né? Então a história da igreja, tem muitos santos que viviam uma vida piedosa e se esforçavam na oração no dia comum, na vida diária. Por isso eles suportaram grandes tribulações, perseguições, e sem se importar com a morte, eles não negaram a fé, eles guardaram a fé, né? Mesmo chegando ao martírio, né? E sabemos, irmão, que espalhado no mundo, alguns lugares já está perseguição ferrenha contra o povo de Deus, contra Cristo. Há muitos mártires, né? Muitas pessoas morrendo por causa da sua fé. E quando chegar no Brasil, chegar no mundo inteiro, você está preparado para guardar a sua fé, para não negar a sua fé em Cristo? Então devemos pensar nisso, nos preparar, vigiando, orando, né? Vivendo uma vida de santidade. Não posso deixar que essas coisas venham sobrecarregar a minha vida. Orgia, embriaguez, as preocupações do mundo que sufocam a palavra, e a pessoa fica com uma vida infrutífera, como diz a palavra do semeador, né? As preocupações do mundo, né? A Bíblia fala que devemos viver aqui como se não estivéssemos aqui, né? Usar as coisas, mas pensando nas coisas do alto, buscando as coisas do alto de Cristo. Então nós vemos nos Evangelhos, nos mostra que Jesus, diante do evento da cruz, lá em Mateus 26, ele orava intensamente no Monte das Oliveiras e rogou aos discípulos para que orassem também com ele. E quando Jesus orou uma vez, Senhor, se for possível, passe de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, seja feita a tua. Quando ele voltou para os discípulos, eles estavam dormindo. E por 3 vezes Jesus orou da mesma forma e voltou nos discípulos, eles estavam dormindo, né? E Jesus vira para eles e fala, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca.
Nem nós vemos quando a crucificação chegou, os discípulos fugiram, foram dispersos, amedrontados, com medo, negaram ali ao Senhor. Pedro negou a Cristo 3 vezes, os discípulos foram embora, porque eles não vigiaram, porque eles não oraram. Então, depois que Jesus ressuscitou, que apareceu a eles, que eles foram revestidos, batizados ali no Pentecostes, no Espírito Santo, que eles buscaram ter uma vida de oração. E nós vemos na igreja de Atos, eles foram homens cheios de ousadia e intrepidez, porque eles aprenderam a orar. Eles aprenderam a orar. Se o próprio Jesus, irmão, sendo Deus, nosso Senhor, o livro de Lucas mostra Jesus se retirando alta madrugada para orar, para buscar a presença do Senhor. Imagina nós, pecadores, então devemos acautelar-nos, buscar ao Senhor, buscar ao Senhor enquanto é tempo, irmãos. Não adianta, não basta simplesmente eu frequentar uma igreja, eu tenho que buscar intimidade com o Senhor. Se você não buscar intimidade com o Senhor, ser revestido do Espírito Santo, nós corremos o risco de naquele dia não ficar de pé na presença do Senhor Jesus. Muitos vão negar a sua fé. Irmãos, que você possa estar acautelando, vigiando, firme no Senhor, para que quando o Senhor vier, quando as tribulações vierem, as angústias vierem sobre o mundo, a perseguição vier sobre nós, possamos estar firmes, guardar a nossa fé, não negar a nossa fé em Cristo, aconteça o que acontecer. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê graça, irmãos, possamos estar de pé na presença do Senhor Jesus quando Ele voltar, que você anseia pela volta do Senhor Jesus, irmão. Nós temos que pensar nas coisas lá do alto, nós temos que buscar o seu reino, a sua justiça em primeiro lugar. Deus tem que ser a prioridade em nossa vida, não deixe para amanhã, irmãos, não deixe para depois, para tomar uma decisão de buscar fervorosamente a presença do Senhor, a intimidade com o Senhor, ter uma vida de oração. Quando os apóstolos aprenderam a orar, eles foram ousados, cheios de intrepidez, de coragem, e as pessoas viam que eles tinham estado com Jesus, eles tinham comunhão com Cristo, eles não negaram, muitos deles foram mártires, eles morreram pela fé. Amém? Que Deus nos abençoe, irmãos, que você possa estar preparado para a vinda do Senhor. Nós não sabemos quando vai vir, nós não podemos marcar data, só Deus sabe, mas eu tenho que estar preparado. Se Deus me chamar, se nós estivermos aqui ainda, eu creio, no meu pensamento, que Jesus pode vir ainda, eu convido aqui ainda. Nós não sabemos, mas precisamos estar preparados. Hoje é o dia da nossa preparação, não podemos deixar para amanhã. Tome uma posição, irmãos, diante do Senhor. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça, que Deus nos dê graça, irmãos, para estar firmado, vigiando uma vida de oração da palavra de Deus. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, Pai, nós te louvamos, te agradecemos, Pai, pela sua palavra, que é viva e eficaz. Que a tua palavra possa fortalecer, Pai, falar a necessidade de cada um dos irmãos, das irmãs, da tua igreja, Pai, edifica a fé da tua igreja. Nos ajuda, Pai, a buscarmos estar vigilantes, Pai, cautelar, em nome de Jesus, não deixar que as consequências do pecado, Pai, venham sobrecarregar o nosso coração, na orgia, na embriaguez, nas preocupações deste mundo, mas possamos estar vigilantes, esperando o Senhor, Pai, a vinda do Senhor, orando, clamando ao Senhor, Pai. Abençoa a tua igreja, abençoa nossas vidas, Pai, nos fortaleça, nos conduz à tua presença, aos teus pés. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Receber a bênção, irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus, o amor de Deus, o Pai, e as eternas consolações do Espírito Santo esteja sobre a igreja,
espalhada pela face da terra, hoje e para sempre. Amém. Meus irmãos, Deus abençoe, uma boa semana para todos, né? Que Deus possa nos fortalecer, nos sustentar a cada dia, né? Deus abençoe, um abraço.